Você encontrou o livro de 1 Reis, capítulo de número 1. Eu quero ler com você do verso 50 ao verso de número 53. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou-se, e agarrou-se às pontas do altar. Diga, agarrou-se às pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar e se agarrou, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão, que não me matará, que não matará seu servo à espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Diga comigo: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, diga, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão te disse: vai para a tua casa. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Pai Santo, nós queremos, Deus, consagrar diante do teu altar os dízimos e as ofertas, porque são santos a ti, meu Pai. Por isso nós movemos diante do teu altar e dizemos: Deus, faz prosperar o teu povo, que tem obedecido a tua palavra e entendido, Senhor, que as primícias são santas e são do Senhor, que tem entendido que o Senhor tem aliança com quem é fiel. Por isso, Pai, na tua fidelidade prosperaremos. É o que cremos no teu nome. Pai, esta é a tua palavra. Abençoa, Senhor, para que tenhamos a revelação. Fala conosco, Espírito Santo, profundamente, através da tua palavra. E nos ensina, ó Deus, andarmos nela em todo o tempo, vivendo segundo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? O texto que nós lemos, amado, fala de um homem chamado Adonias. Adonias era um dos filhos do rei Davi. Davi tinha muitos filhos, e um desses era Adonias. A Bíblia diz que o rei Davi já estava velho, o rei Davi já estava muito avançado em idade, e percebia que já não tinha muito tempo de vida. Então o rei mandou chamar uma moça, por nome de Abisai, para que aquecesse o rei, porque ele já estava muito velho e os cobertores já não conseguiam mais aquecê-lo. Então se buscou no reino uma moça virgem, a quem o rei nunca a tocou sexualmente, e ela vivia ali para servir o rei até o dia da sua morte. Quando isso sucedeu, Adonias, o seu filho, se autoproclamou rei em lugar de seu pai. Se levantou para tomar o reino e disse: meu pai já está velho e certamente eu reinarei. Diz a palavra de Deus que Adonias fazia isso, no verso 6 do mesmo capítulo 1. Adonias fazia isso porque o rei nunca o havia corrigido em nada, e nunca o havia contrariado em coisa alguma. Então Adonias, por ser o filho do rei, nunca havia sido contrariado, nunca havia sido corrigido em coisa alguma. Ele se autoproclama rei e ele vai tomar o reino. Então ele faz um banquete para comemorar aquilo que ele estava tomando, aquilo que ele estava roubando. Mas o interessante de tudo a história de Adonias é que ele deixa de fora desse banquete três pessoas importantíssimas, três figuras importantíssimas. Ele não convida o sacerdote, ele não convida o profeta e ele não convida
o chefe do exército, o homem de guerra. Ele deixa de fora o sacerdote, ele deixa de fora o profeta e ele deixa de fora o homem de guerra. Esses três não foram convidados para aquele banquete que Adonias havia preparado, para tomar posse do reino, ainda que ele mesmo não havia sido nomeado, ele se auto-nomeou o rei. E ele começa então a se autoproclamar e já começa a festejar por aquilo que não era dele, mas que ele havia tomado posse. E no meio daquela festa que estava acontecendo, aquele banquete acontecendo, de repente se levanta o sacerdote, se levanta o profeta e o homem de guerra, o general dos exércitos de Davi. Aleluia. E dizem que faz Adonias, porque está roubando o rei. Então eles mandam chamar a Betseba, que é mãe de Salomão, com quem Davi havia feito uma aliança. Davi havia dito para Betseba, ainda quando Salomão era uma criança: o teu filho se assentará no trono, ele será o meu sucessor. Então disseram a Betseba, e Betseba vai conversar com o rei Davi. E ele disse, o profeta diz: quando você estiver falando com o rei, eu vou entrar. O profeta Natan falou: e eu vou falar com o rei sobre esse caso. E quando Betseba estava falando com o rei, ele dizendo o que estava acontecendo no reino, então entra o profeta Natan e diz: ó rei, tu proclamaste rei e não nos avisaste, é assim? E o rei Davi disse: eu nunca fiz isso. Adonias está tomando, Adonias está roubando aquilo que não é dele. Então disse assim Betseba: tu me prometeste que o meu filho Salomão se assentaria no trono. E o rei disse: aquilo que eu prometei, certamente eu vou cumprir. E então mandam-se chamar Salomão e ungem Salomão a rei. E de repente, quando eles estão naquele banquete, o rei Davi manda que preparem a mula real e se ponham Salomão sobre ela, e se saiam na cidade proclamando e ungindo a rei. Aleluia. Quando Adonias está naquele banquete, e sabe disso, a Bíblia diz que aqueles que estavam com ele estremeceram no coração, quando souberam que estavam dentro de uma ilegalidade. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Quando alguém, amado, usurpa ou rouba, toma uma posição que não é dele, quando alguém, amado, força uma situação, aqueles que estão ao seu redor estão dentro de uma ilegalidade. Obrigado, meu Deus. E diz a palavra de Deus que dentro dessa ilegalidade, quando eles descobrem que estão dentro dessa ilegalidade, no verso 49 do capítulo que nós lemos, diz que aqueles que estavam com Adonias estremeceram o coração, se levantaram os convidados que estavam com Adonias e cada um se foi ao seu caminho, porque eles entenderam que aquilo que eles estavam era ilegal, e eles estavam dentro de uma ilegalidade ministerial. Quando Adonias sabe que Salomão foi de fato escolhido para ser rei, e ele não estava sozinho, porque havia 3 unções na sua vida: a unção do sacerdote, a unção do profeta e a unção do homem valente, ou do homem de guerra. Então Adonias temeu muito, e Adonias corre e vai e se pega às pontas do altar. E eu quero falar um pouco com você sobre essas pontas do altar do holocausto. Eu quero falar com você um pouco sobre esse cenário, para nós entendermos em que lugar espiritual que nós nos encontramos hoje. Bem, Senhor. O altar, amado, é um lugar sagrado. O altar, amado, é um lugar aonde Deus mostra uma das suas faces, que é a sua misericórdia. O altar estava ali, amado, o altar do holocausto. Ele era feito, amado, de bronze, né? Está
no livro de Êxodo, no capítulo 27, quando Deus ordena fazer aquele altar, e Deus manda colocar aquele altar entre o átrio. Antes que se achegasse, qualquer pessoa se achegasse ao tabernáculo, havia um altar. E aquele altar estava numa posição estratégica. Era propósito de Deus o lugar onde aquele altar estava. Porque quando a pessoa entrava no átrio, entre a pessoa e o lugar santo, entre a pessoa e o tabernáculo, havia um altar. Diga a pessoa que está do seu lado, entre a pessoa e o tabernáculo, há um altar. Aleluia, Senhor. E é muito importante nós entendermos a importância do altar nas nossas vidas. Porque entre o tabernáculo e eu tem um altar. E esse altar, amado, é um lugar da revelação. Esse altar é interessante você entender. Porque enquanto no Santo dos Santos, lá na Arca da Aliança, revela Deus, revela quem Deus é, o altar revela quem eu sou. Você entende isso? Amém. Enquanto no Santo dos Santos, lá dentro do véu, está a Arca da Aliança, cheia da Shekinah de Deus, aonde Deus vem e mostra a sua glória, aonde Deus vem e revela quem Ele é. Antes de chegar nesse tabernáculo, quando alguém vinha correndo para o tabernáculo, a primeira coisa que ele se deparava, ainda no átrio, no pátio, do lado de fora do tabernáculo, era um altar. Então, entre essa pessoa e a revelação da glória de Deus, havia um altar que revelava quem eu sou. Amém, Senhor. Você entende isso? Amém. Amém. Deus manda fazer esse altar. Aleluia, meu lindo. E Deus manda colocar 4 chifres de bronze nas pontas do altar. Deus manda que os sacerdotes derramem sangue e que Arão pegue no sangue com o seu polegar e unja as 4 pontas do altar, os 4 chifres do altar. O altar, amado, é um lugar de sacrifício. Verdade, meu Senhor. Diga ao irmão que está do seu lado, o altar é um lugar de sacrifício. Eu quero que você entenda nesta manhã que o altar providencialmente é um lugar de substituição. Amém, Senhor. Porque o sacrifício que vai no altar, ele toma o meu lugar. Quando eu sou revelado ali naquele lugar, então eu preciso ser substituído. Porque a minha justiça em mim mesmo nada tem de bom. É verdade, meu Senhor. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia, Senhor. Amém. Meu O altar, amado, está distante do altar. Era um lugar onde o pecado era revelado. Era onde a condição espiritual dessa pessoa era exposta. Esse altar, amado, fala de um lugar de substituição. Mas eu quero também te dizer que esse altar também era um lugar horrível, porque era um lugar onde a morte se revelava. Era um lugar onde a face da morte se mostrava. Porque quando alguém chegava até o altar, ele tinha que trazer um animal. E diz a Bíblia, sem defeito. Verdade, meu Senhor. O animal era sem defeito, que precisava ser imolado ou matado, morto. E a pessoa que trazia aquele animal e punha as mãos sobre a cabeça do animal, e então o sacerdote, numa cena não muito bonita de se ver, ele passava uma knife e cortava o pescoço daquele animal, e aquele animal começava a sangrar e a morrer, e a pessoa que estava ali perto do altar via, assistia aquela morte, e sabia que aquele animal estava morrendo por causa dele.
Então naquele altar revelava quem eu sou. E então a morte mostrava a sua cara. Verdade, meu Cristo lindo. Quando alguém estava diante do altar, era porque ele sabia, eu preciso de uma substituição, porque eu sou digno de morte. O altar representa a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é o lugar, quando eu me achego à cruz de Cristo, é o lugar onde eu sou revelado quem eu sou. E é um lugar onde a morte mostra a sua face. Porque a Bíblia diz, maldito aquele que morre no madeiro. Maldito todo aquele que morrer pendurado no madeiro. Então quando eu me deparo com a cruz, a primeira coisa que se mostra para mim é que eu preciso ser substituído, porque eu sou digno de morte. Verdade, meu Cristo lindo. A primeira coisa que me revela é que sem uma purificação e sem essa morte ser arrancada de mim, eu não posso jamais entrar no Santo dos Santos. Verdade, meu Senhor. Eu não posso jamais ter a revelação do grande eu sou, se eu não estiver disposto a me expor e a ser revelado. Verdade. Porque quando eu chego diante daquele altar, o meu íntimo fica revelado. E tudo aquilo que estiver oculto já não ficará mais de oculto, Verdade, meu Senhor. mas será trazido à luz. Verdade, meu Pai. Quando nós entendemos esse contexto, a Bíblia também diz, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 21, no verso 12, no verso 14, ao verso 14, a palavra de Deus diz que se alguém viesse sendo perseguido, se alguém viesse, amado, sendo ameaçado de morte, por causa de algo que ele havia cometido, se ele conseguisse chegar no átrio, e ele conseguisse se agarrar aos chifres, ele conseguisse se agarrar às pontas do altar, por um momento ele recebia imunidade, até que a causa dele fosse devidamente julgada. Aleluia, Senhor. Era um lugar de refúgio, era um lugar de redenção, era um lugar onde a misericórdia de Deus se fazia conhecida. Você entende isso, amém? Quando alguém amado viesse sendo perseguido, então ele corria, e se ele conseguisse alcançar o altar, antes que o seu inimigo o alcançasse, então a sua causa era apresentada e levada diante do rei. É por isso que Adonias correu para o altar. Eu quero te dizer nesta manhã, que nós temos um inimigo, que nos persegue todo dia, dia e noite, noite e dia. Mas se você conseguir chegar até o altar, e se você não tiver medo, e se você não tiver vergonha, e se você não tiver resistências, você vai se expor para Deus, e então você vai conhecer a redenção. Aleluia, então você Senhor. vai experimentar da misericórdia do teu Deus. Aleluia, meu Criador. Sim, meu Deus. Eu quero fazer um convite a você nesta manhã, igreja do Senhor, que você corra para o altar, Amém, meu Senhor. que você toque nesse altar, porque quem toca no altar espera o favor do rei. Ainda, amado, que as coisas não tenham saído da maneira que você gostaria que saísse, ainda, amado, que você tenha culpa de fato, ainda que o pecado tenha de alguma maneira te tocado, ainda, amado, que alguma coisa o diabo tenha conseguido implantar na sua mente e levado você a ferir a santidade de Deus, ainda existe uma chance, se você for rápido e correr Aleluia, para o Senhor. altar. Amém, Se você meu for Deus. rápido, amado, e não se importar de se expor diante de Deus, mas você não pode se importar de se expor diante de Deus, porque no altar, amado, vai haver uma substituição, mas antes que haja essa substituição, você deve reconhecer a sua posição. Verdade, meu Senhor. Você não pode viver, amado, como alguém que não corre para o altar de Deus. Você não pode viver como alguém que não se expõe para Deus. Porque quando você se expõe para Deus, amado, se for verdadeira a tua rendição, se for verdadeira a tua rendição, você vai conhecer a misericórdia de um Deus misericordioso. Aleluia, Senhor. Você vai, amado, estar ali. Amado, demônios estão tentando nos destruir o tempo todo. As pessoas às vezes não gostam que eu fale sobre demônios, mas eu preciso falar, porque eles existem, eles são reais. Com
E eles estão o tempo todo procurando a quem possa tragar, diz a Bíblia, procurando a quem possa matar. Eles estão andando, amado, ao nosso derredor. E você precisa correr para Deus, se apegar nesse altar, pedir a misericórdia do Senhor, porque a Bíblia diz, amado, em Romanos 3:23, que todos nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós estamos separados da glória de Deus. Mas para eu chegar até essa glória, tem um altar no meio. Eu não posso chegar no Santo dos Santos sem antes passar pelo altar. Eu não posso me expor à glória de Deus se alguma coisa na minha vida ainda não está consertada. Você entende isso, amém? Amém, Senhor. Mesmo porque quem entrar no Santo dos Santos sem ter feito um devido sacrifício, morre. Com certeza, meu Cristo lindo. Era assim que acontecia a todo aquele que ignorava o altar. Quando entrava no Santo dos Santos, amado, por mais boa intenção que tivesse, morria. Eu tenho que saber, amado, que entre a glória de Deus ser revelada a mim, existe um altar onde eu serei revelado, a minha natureza, onde a minha natureza será exposta. Mas o homem por si só não pode se santificar, o homem por si só não pode se purificar. Há necessidade de um sacrifício. A morte, amado, ela reinou por causa do pecado, diz a Bíblia. O salário do pecado é a morte. Então é nesse altar, amado, que essa morte será exposta. E eu receberei a redenção e a vida. É no altar de Deus, amado, quando eu me exponho, que eu recebo a absolvição da minha pena e eu recebo vida da parte de Deus. Aleluia, você entende Senhor. isso, amém? Amém? Mas se eu viver uma vida inteira ignorando que eu tenho que me expor, essa morte reinará na minha vida e eu não receberei a vida de Deus. Você entende isso, amém? Amém, Senhor. Se eu oferecer resistência quanto ao me expor a Deus, mas eu não posso, eu sou pastor. Mas eu não posso, eu sou evangelista. Mas eu sou um homem muito quisto na sociedade. Imagina o que vão dizer de mim. Filho, você não tem que se preocupar o que vão dizer. Aleluia, de você. Senhor. Sim, Porque meu Deus. diante do Senhor a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e Aleluia, meu Pai. patentes. Sim, meu Santo Espírito. Sim, Senhor. Você entende isso, amém? Amém, meu Deus. Maravilha. Aquilo que você pensa que está tão escondido, eu quero dizer para você que não está escondido. Verdade, meu Senhor. Aquilo que você pensa que é tão secreto que ninguém sabe. Filho, deixa eu te dizer uma coisa, não deixa o diabo te enganar. Porque diante de Deus a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas, Aleluia, Senhor. Sim, meu Criador. descobertas. Com certeza. E não há nada que se possa encobrir diante dele. Verdade, meu príncipe lindo. Então eu quero te dar um conselho nesta manhã. Corre para o altar de Deus, se exponha a Deus e diga: Deus, eu sim sou réu, sou culpado, sou digno de morte. Verdade, meu Deus. Mas eu venho diante do teu altar, porque eu fiquei sabendo que existe uma obra substitutiva. Existe uma obra de substituição. Amém. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro da substituição. Diga, irmão, que está do seu lado: Jesus é o cordeiro da substituição. Jesus é o cordeiro da substituição. Eu posso me achegar diante do altar de Deus nesta manhã e dizer: Jesus, eu sou digno de morte. Como disse Davi: pequei contra ti, somente pequei. Por isso tu és justo quando julgas e justo quando repreende. Mas, Senhor, cria em mim um novo coração. Aleluia, meu Renova em mim um espírito reto. Aleluia, meu Santo. Cria em mim algo novo, Senhor. Arranca de mim essa morte. Arranca de mim essa nhaca de pecado. Me torna santo como tu és santo. Você entende isso? Amém, meu Amém. Santo. Amém, meu Senhor. Mas para isso você tem que se expor diante do Senhor. Para isso você tem que dizer: sim, eu quero me expor diante do altar de Deus. Porque se eu não passar desse primeiro nível, eu não posso chegar no mais profundo. Verdade, meu lindo Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, irmã. Tem crente que estão há anos na igreja e eles não chegam no profundo nunca. Sabe por quê? Porque quando eles chegam no altar que vai revelar quem verdadeiramente eles são, eles evitam o altar e eles voltam para o átrio e começam a dançar de novo, como se tudo estivesse bem. Porque no átrio, amado, é lugar de dança. No átrio, amado, é lugar de você festejar. É só festa, é só barulho, é só alegria, né? Mas tem um altar ali que causa separação entre eu e o Santo dos Santos. Existe um altar ali que eu preciso passar por ele. Eu não posso pular o altar, eu não posso dar a volta, porque para o tabernáculo só tem uma entrada. Diga, irmão, que está do seu lado, só tem uma entrada. Verdade, meu lindo. Oh, Deus.
quero que você entenda isso nessa manhã. Amém. meu Para, amado, você está diante do profundo de Deus, da glória de Deus. Só tem uma entrada. Só tem um acesso. E providencialmente, ninguém consegue entrar no Santo dos Santos sem passar pelo altar. Não existe outra rota alternativa. Tem crentes, amados, que passam a vida inteira só no ar, só de boa, sou crente, sou filho de Abraão, e dança, e vai, e roda, e quando vê o altar, e do lado do altar, amado, tem um sacerdote pronto para degolar a vítima. Diga a pessoa que está do lado do altar, tem um sacerdote pronto para degolar a vítima. Você entende isso? Amém? Amém, Senhor. Irmão, não era uma coisa agradável não, o negócio era terrível. Uma naife afiada, sacerdote pronto com ela aqui na cintura, só esperando a próxima vítima. Por isso que tinha que vir com um ser que substituísse. Aleluia, Senhor. Por isso que Deus veio com Jesus Obrigado. para me substituir. E Ele foi. Obrigado, meu precioso. Obrigado, meu Deus. Jesus foi vitimado por causa de mim. Jesus morreu em meu lugar. Foi por causa de mim que Ele morreu. Porque, amado, para ver a glória de Deus, tem que ter uma vítima. Você entende isso? Amém? Amém, meu Senhor. A morte tem que ser destruída. E ela foi destruída na cruz. Aleluia, meu precioso Senhor. Ela foi vencida na cruz. Amém, meu Santo Espírito. Amém, meu Senhor. O que é muito importante dizer, amado, e aqui a coisa começa a ficar séria, e é por isso que muitos evitavam o altar, e muitos hoje não entendem o que é o altar, e muitos desejam o altar, mas o altar é coisa séria, É verdade, é mesmo. porque o altar revela quem eu sou, querido. Verdade, meu Santo Espírito. É só você ver, se a pessoa estiver torta e ela subir no altar e começar a ministrar, logo a vida dela vem ao público e o escândalo é feito. Não é assim? É verdade, Senhor. A pessoa passa a vida inteira lá no banco, quietinho assim, ó, amontoado ali, ó, só no ar. No dia que ele não conserta e resolve subir no altar, a vida dele faz isso, ó. Com certeza, meu Diz Senhor. assim, meu Deus, mas por quê? Porque o altar revela quem eu sou. Aleluia, Senhor. Assim, meu Deus. Se as pessoas entendessem isso, amada, elas orariam muito antes de desejarem o altar. Ou se consertariam, né? Não tem nada de errado desejar o altar. Só não pode vir de qualquer maneira. Verdade. Porque existe uma questão muito séria no altar. Levítico 9, 24. No dia que foi feito o primeiro sacrifício no altar, a Bíblia diz, desceu fogo do céu e acendeu o altar. Quando acendeu o altar, Deus disse a Moisés, fala para os sacerdotes providenciar lenha e nunca mais deixar esse fogo apagar. Quem acendeu o fogo foi o Espírito. Aleluia, Senhor. Então havia um fogo do Senhor no altar. Havia um fogo consumidor. A gente muitas vezes fala, fogo consumidor, e canta, né? Até fecha os olhos, né? Vem arder em nós e aquecer a chama. E não sabe o que está cantando, né? Que o dia queimou em nós, oh Senhor. É que o sacrifício é você abençoado. Aleluia, Senhor. Se você não estiver pronto para morrer para o mundo, não pede para aquecer o fogo, que ele vai te consumir. Com certeza, meu Cristo lindo. Sabe o que a Bíblia diz? O fogo revela todas as coisas. Aleluia, Senhor. Diga a pessoa que está do seu lado, o fogo revela todas as coisas. Com certeza, meu Cristo lindo. A Bíblia diz, amado, que o fogo revela todas as coisas, inclusive o falso do verdadeiro. Com certeza, meu Pai. É por isso que o ouro tem que ser provado no fogo. Porque se ele for ouro mesmo, amado, ele vai dar uma derretidinha, mas ele vai continuar sendo ouro. Ele não vai incendiar. Ele não vai ter combustão. É verdade, meu Cristo. Ele vai ser parte daquele fogo. Ele não será consumido. Você entende isso? Amém? Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado, o ouro puro. Ouro puro. Ele passa por fogo e não é consumido. Mas o que não é ouro, amado, ele passa pelo fogo e vira carvão. É consumido na hora. E eu quero falar com você sobre pessoas que conhecem a palavra, mas não têm a revelação. Verdade, Senhor. Pessoas que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra.
Adonias era um homem que conhecia a palavra, afinal de contas, o seu pai era o rei Davi, dá licença? Ele havia criado aqueles meninos dentro da palavra. Ele havia ensinado a palavra de Deus. Então, tanto Salomão quanto Adonias conhecia a palavra de Deus. Adonias conhecia a palavra do Senhor, tanto que ele correu para o altar, só corria para o altar quem conhecia a palavra. Verdade, meu Senhor. Então ele sabe que se ele corresse até o altar e ele se agarrasse às pontas do altar, Salomão saberia, porque o seu irmão Salomão também ele foi ensinado nas Sagradas Escrituras. Aleluia, Senhor. Adonias disse: meu irmão irá me poupar, com certeza, porque ele também conhece as Escrituras. E está escrito em Êxodo 21, 12 ao 14, que se alguém conseguir chegar no altar antes do perseguidor, o perseguidor não pode matar ele. O cara conhecia a palavra, só que ele não tinha a revelação dela. E ele não levava em conta que o altar não era apenas um objeto decorativo. O altar era um lugar de atos proféticos. Aleluia, Coisa Senhor. séria, onde havia um fogo que nunca havia se apagado. Amém, meu Deus. Adonias ignora que diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes perante Ele. Aleluia, Senhor. Sim, meu Cristo lindo. As verdadeiras motivações e as intenções do seu coração seriam reveladas cedo ou tarde, porque o sacrifício no altar é provado pelo fogo, e não é fogo humano, diga-se de passagem. Verdade, meu Senhor. Deus, preste atenção, não é obrigado a aceitar o meu sacrifício. Aliás, Levítico 3 diz que se o sacrifício for com defeito, Deus cospe. Deus não aceita sacrifício com defeito. Quando Adonias se pega ao altar, e isso se fez saber ao rei Salomão, dizendo que Adonias havia se apegado ao altar, estava pegado às pontas do altar, se agarrou às pontas do altar, dizendo: aqui eu tenho asilo político, aqui eu tenho imunidade, você conhece a palavra e eu conheço a palavra. Só que Salomão tinha a revelação da palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Salomão diz assim: se for homem de bem, no verso 52, se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá por terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Porque o altar não negocia. O altar é o lugar onde a morte se revela. Diga ao irmão que está ao seu lado: o altar é o lugar onde a morte se revela. Irmãos, o altar é um lugar onde morte ou vida, não tem meio termo. O cara não sai meio morto ou meio vivo. Ou ele sai vivo de vez, ou ele arrebenta de vez. Morre de vez. Você entende isso, amém? Amém. Salomão conhecia a palavra de Deus. Ele era filho do salmista, querido. Ele era filho do salmista Davi. O homem que diz a palavra de Deus, palavras suaves, que escreveu o Salmo 24. Quem entrará no santo dos santos, Senhor, senão aquele que é puro de coração e limpo de mãos? Se o cara for passar pelo altar e ele não for puro de coração, ele morre. Verdade, Senhor. Salomão sabia disso. E Salomão disse: ok, manda ele para a casa dele, porque não sou eu que vou julgar. Mas Adonias se esqueceu que existe um fogo consumidor. Diga: fogo consumidor. Um fogo que prova, amado, as intenções e as motivações do seu coração. Conhecer a palavra e não vivê-la por si só não salva, querido. Conhecer a palavra e não vivê-la e não tomá-la como verdadeira não salva. O que tem de gente esses dias, amado, dizendo: eu conheço a palavra, eu sou crente. Que é isso, rapaz? Sou pastor há quanto tempo? Eu sou membro dessa igreja, rapaz, desde a fundação, eu já tenho tudo garantido. Deus, amado, não mostra a sua redenção por tempo de casa, tá? Deus não revela a sua redenção por tempo de casa.
Não é pelo tempo de ser crente, porque se fosse assim, nossa, eu estou feito, eu nasci no berço evangélico. Se for assim, uau! O que eu tenho de vida, eu tenho de crente. Então estou garantido no céu. Não é assim. Porque, amado, a palavra de Deus, ela me provará. E ela revelará as verdadeiras intenções de uma coração. Ambos conheciam a palavra de Deus, tanto Adonias quanto Salomão. Senhor. Mas essa história não termina aqui. Porque uma vez que você se apresentou a Deus, uma vez que você se expôs a Ele, Deus vai resolver a tua história. Porque Deus não deixa histórias pela metade. Diga ao irmão que está do seu lado, Deus não deixa histórias pela metade. Aquilo que Deus começou, Ele vai até o fim. Está em Efésios 1:6. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até a volta de Jesus. Amém. Deus não deixa história nenhuma pela metade. Adonias volta para casa, achando que havia enganado o seu irmão. Só que Adonias não havia levado em conta que ele havia tocado o altar do Senhor. O altar não era de Salomão, o altar era de Deus. E as motivações do seu coração e as intenções do seu coração seriam ser no altar de revelada. E diz então a palavra de Deus que Adonias sai do altar e vai procurar a mãe de Salomão, capítulo 2. Ele vai procurar a mãe de Salomão. E ele começa então a querer manipular a mãe de Salomão para as intenções do seu coração. Porque deixa eu te dizer uma coisa, filho. Tem pessoas que pensam que eles podem pecar e chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, perdoa. Opa, põe na conta. Jesus, paga aí. A Bíblia diz claramente que quem se achegava no altar, ainda que buscando a redenção, ele seria julgado. E se o pecado dele fosse pré-meditado, nem adiantava pegar no altar, que não haveria absolvição. Ele só seria absolvido se o pecado não fosse pré-meditado. Se houvesse, amado, uma arquitetação por trás, se houvesse, amado, um projeto para chegar naquele denominador pecaminoso, a pessoa não era absolvida. Salomão conhecia a palavra de Deus muito bem, e ele diz: deixa ele, se ele não for culpado, nem um cabelo cairá. Ah, mas se ele for culpado, ele certamente morrerá. Não demorou muito para Adonias mostrar a sua face, sua verdadeira face, quem ele era. Ele chega na mãe de Salomão e ele fala assim: fala com o rei Salomão, já que ele me liberou, fala para me dar Abisag como esposa. Era uma armadilha, porque aquela jovem que eu citei no início, que havia aquecido o rei Davi não havia tocado nela para fazê-la mulher, ela ainda era virgem. O homem que tocasse nessa mulher, ele se tornaria imediatamente dono do legado da viúva. Então logo ele se tornaria o herdeiro legal do trono. Ele teve uma tentativa, amado, de roubar, não deu certo. Então ele, temendo a morte, ele corre e pega no altar. Sabe o que é isso, querido? Manipular a palavra, ou querer manipular a graça de Deus. O que tem de gente, amado, tentando negociar e tentando manipular e achando que está se saindo muito bem. Olha como eu sou esperto, eu escapei da morte, tem a palavra aqui, se eu fizer assim, assim. Adonias estava querendo casar com a viúva, porque ele se tornaria imediatamente rei. Ele anularia a unção de Salomão. Ele se levanta e pede para Betseba fazer a cabeça de Salomão. Só que Salomão estava preparado e conhecia a palavra. Quando isso chega aos ouvidos de Salomão, Salomão diz para a mãe dele: mãe, você não está entendendo. Ele está pedindo o reino, ele não está pedindo Abisag.
E esse pedido seu é como se você tivesse pedido um trono para ele. E a mãe disse, como assim? E ele disse, certamente foi revelado o que está no coração de Adonias. E ele morrerá. Você entende isso, amém? Amém, Senhor. O fato, amado, o fato de você querer, ou eu querer, me apresentar diante de Deus para tomar aquilo que não é meu, até o que eu tenho é tirado. A Bíblia diz, amado, que aquele que não é fiel no pouco, até o pouco que se lhe tem, que lhe parece ter, será tirado e dado a quem tem mais. Deus não mudou. Deus continua o mesmo Deus. E não precisa eu ou você se preocupar com quem quer que seja, porque o fogo ainda não se apagou e jamais se apagará. O fogo continua aceso no altar, e é esse fogo que revelará as verdadeiras intenções dos nossos corações. Eu posso subir nesse altar, querido, com uma boa oratória. Eu posso subir nesse altar com uma boa teologia e fazer uma pregação teológica. Mas o meu coração está o tempo todo exposto a Deus. Mas se eu tiver com verdade diante do Pai, ainda que o meu inimigo esteja à minha volta tentando me devorar, ele não pode chegar nesse lugar. Verdade, meu Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã a se chegar no altar de Deus, sabendo que eu vou ser revelado. E talvez, amado, até coisas que eu nem gostaria de saber a meu respeito. Porque muitas vezes a pessoa que não se lança ao altar de Deus é porque ela quer ignorar quem ela é de fato. Porque ela sabe que tem coisas que ela não aplaude nela mesma. Tem coisas que ela não aprova nela mesma. Tem coisas que ela reprova nela mesma. Então por isso às vezes ela foge do altar de Deus. Mas eu quero te dizer que se não passar por esse altar e não se expor, você jamais entrará no santo. É verdade, meu Senhor. Jamais você conhecerá o profundo e a revelação que está lá dentro. Somente o puro de coração e o limpo de mão poderá ir lá. Aleluia, meu lindo Senhor. Aqui, amado, eu estou falando da misericórdia de um Deus que sabe que ninguém é perfeito. Verdade, Pai. Eu estou falando da misericórdia, amado, de um Deus que sabe que você é cheio de falhas. Mas Deus te ama mesmo assim, cheio de falhas. Mas você não pode entrar lá se você não passar aqui. É verdade, meu Senhor. Você precisa ser Beleza, purificado. meu Cristo maravilhoso. Deus não escolhe homens perfeitos, porque eles não existem simplesmente. Verdade, meu Senhor. Mas Deus escolhe homens amados e mulheres que estão abertos a Deus para serem purificados. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa, amado, o pecado que você tenha feito, não importa a vida que você tenha vivido até hoje, se você com verdade vier diante de Deus e disser, Deus, eu quero abandonar a minha vida antiga, porque eu quero ir no profundo de Deus. Ah, pastor, mas isso vai ser tão constrangedor, porque já faz tanto tempo que eu sou crente, eu não posso me admitir que eu tenha vivido esse tempo todo assim. Pare de se iludir, querido. Pare de se iludir, porque nada está escondido, nada está Aleluia, oculto. Senhor. Sim, meu Deus. Você tem que se rasgar diante de Deus, porque o próprio Deus sabe quem você é, mas você também precisa saber quem você é. É verdade, meu Santo Espírito. Você precisa estar exposto Amém, meu Senhor. nesse altar como uma vítima, de fato. Aleluia, meu Cristo lindo. O problema é que muitas vezes nós chegamos tão cheios de direitos diante do altar de Deus, tão cheios de santidade de si mesmo, né? Eu sou santo porque eu sou santo, porque eu me autodenominei santo. Não é assim. Eu tenho que me achegar diante dele e dizer, fogo consumidor, aí sim. Aleluia, Cristo maravilhoso. Que prova as intenções do coração. Aleluia. Quando você fizer isso, você estará a um passo da revelação de quem Aleluia, Deus é. Senhor. E isso irá mudar a sua vida completamente. Aleluia, meu Santo. Mas se você se achegar, ainda que usando do artifício da palavra, e você não estiver com verdade, isso irá ser revelado. Com certeza, meu Senhor. Não adianta nada você vir à igreja, filho, se isso não for com verdade. Verdade, meu Não Deus. adianta nada você estar aqui nessa manhã se não for com verdade. Sim, meu Deus. Sim, Senhor. Todos nós, querido,
todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Não existe um melhor do que o outro aqui, nenhum é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. A questão é, querido, quanto de sinceridade e o quanto de verdade está havendo na sua vida. Se eu te perguntasse nesta manhã, quanto de consciência tem em você? O quanto de verdade tem em você? Para você se expor diante do Senhor. Porque se você não se expor diante de Deus com verdade, como disse o rei Salomão, certamente, filho, o teu fim não será muito bom. Verdade, meu lindo Senhor. Eu estou falando pelo Espírito de Deus para você. Mas se você se levantar na ousadia do Espírito de Deus, com singeleza de coração, amado, a Bíblia diz que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos os pecados. Amém. Quando eu me achego diante dele, então eu sou revelado. Quando eu sou diante do Pai, eu sou revelado. E eu posso ser aprovado ou reprovado. Vai depender da intenção do teu coração. E a Bíblia diz que aquele que sonda a mente e o coração, ele sonda o próprio Deus. Ele sonda a minha vida e ele sonda a tua vida. Aleluia, Senhor. Eu preciso, amado, passar por esse lugar. Isso se você quiser ter intimidade com Deus. Mas se você não tiver intimidade com Deus ou não quiser ter intimidade com Deus, você está correndo um sério risco de vida. Porque isso que nós estamos fazendo aqui é coisa séria. Aleluia, que está do seu lado, isso é sério. Senhor. Isso não é uma brincadeira, querido. O que nós estamos fazendo aqui é muito sério. Verdade, glória a Deus. Então, quando você se apegar ao altar de Deus, não tenta manipular a palavra. Ah, mas agora é a época da graça. Não, não é assim. Quando você se aproximar de Deus, se aproxime com um coração aberto. Porque eu quero passar desse primeiro estágio. Aleluia. Eu não quero viver uma vida inteira lá no lado, mas eu quero ser revelada. Nesse lugar, amado, aonde eu sou revelado. Aqui não é Deus que é revelado, tá, querido? Diga, o irmão que está do seu lado no altar, não é Deus que é revelado. Diga, sou eu que sou. Aleluia, meu Senhor. Quando eu estou nesse altar, amado, pode ser que seja revelado coisas que eu me envergonho de mim mesmo. Porque a minha natureza ficará exposta. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar nessa manhã é que Jesus tomou o teu lugar. Aleluia, Senhor. Obrigado. Jesus tomou o meu lugar. Obrigado, meu rei. E quando eu me chego nesse altar, Obrigado, meu Senhor. Ele espera que eu me exponha. E quando o veredito sai, porque o veredito do pecado é morte. Não tem outro, não tem outro. O veredito do pecado é a morte. E quando a sentença sai para mim, é morte. Então Jesus assume o controle e diz, eu já morri por ele. Aleluia, Senhor. Amém. Você entende isso, amém? Amém, meu Senhor. Aleluia. Todas as vezes que eu me agarro à ponta do altar, o veredito é morte. Por quê? Porque eu sou culpado. Mas o Senhor Jesus, o substituto, o meu substituto, ele se levanta e ele diz, eu já paguei, eu já morri. Aleluia, Senhor. Obrigado, maravilhoso. Obrigado, meu Senhor. E se eu confesso, se eu abandono as más intenções do meu coração, então a glória de Deus vai ser revelada. E somente quando eu revelar, eu confessar, o perdão de Deus me cobrir. Aleluia, Senhor. Amém. Nós estamos nessa manhã para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Eu quero pedir aos pastores e os ministros que se preparem para nós ministrarmos a ceia do Senhor. Quando nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor nesta manhã, eu devo me recordar. Eu venho ao teu altar, Senhor. Me agarro a estas pontas, a esses chifres de bronze, meu Deus, buscando redenção. Aleluia, meu lindo. Aleluia, meu lindo. Muito embora eu sei que eu sou culpado, eu sei que o Senhor já pagou
Existe muito mais em Deus do que você espera. Certeza, meu. Existe muito mais em Deus do que você já experimentou. E se você se levantar na ousadia do Espírito Santo de Deus nessa manhã e disser: Deus, eu quero ser conhecido do Senhor, e eu quero conhecer ao Senhor. Eu quero, Senhor, que eu seja revelado, o meu eu seja revelado, e eu quero conhecer o teu eu nesse dia. Adonias, amado, não escapou da morte, porque a intenção do seu coração não era verdadeira, ainda que ele estava utilizando do artifício da palavra de Deus. Mas eu posso nesta manhã me achegar usando a sua palavra com verdade e dizer: Deus, mostra-me a tua glória. Aleluia, Senhor. Deus, mostra-me a tua glória. Eu quero ser cheio da tua glória. Eu quero ser cheio da tua unção. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero sair desse lugar hoje com vida. Aleluia, Senhor. Sim, meu Cristo maravilhoso. Talvez ele esteja falando para as pessoas que entraram nesse lugar e estão vivendo uma vida de fachada. Talvez ele esteja falando para pessoas que entraram aqui, que estejam ignorando a palavra de Deus, simplesmente fazendo de conta que está tudo ok, mas não está ok. Uma vez que você se expôs ao altar de Deus, querido, não tem mais volta. Verdade, meu lindo. Uma vez que você quis buscar a redenção de Deus, não tem mais volta. Ah, se você entender isso. Aleluia. Então não perca a oportunidade, não perca tempo. Se lance diante dele Aleluia. e faça isso com verdade. Aleluia. Eu gostaria de orar pela ceia.